Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 31 de maio, tá? Um dia muito importante para o Corinthians, dia de decisão pela Copa do Brasil, né? O jogo de volta aí contra o Atlético Mineiro. A gente sabe do placar adverso que temos, mas entrar em campo, se doar ao máximo, se entregar, buscar o resultado, para quem sabe a gente consiga aí essa classificação heróica, rapaziada. Quero já saber como está a expectativa de vocês, tá? Já acompanhem o John pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição também. Lembrando que após a partida entre Corinthians e Atlético Mineiro, o John entra ao vivo lá no Instagram, @John do Timão. Certo, família? Vocês já me acompanham por lá também, né? Já sabem como funciona aí essa dinâmica e tudo mais. Então, vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, e aí já apresento para vocês o aplicativo OneFootball completinho, tá? Para quem acompanha aí futebol, outros esportes também, você faz um download, vou deixar aí o QR Code na tela para vocês, façam lá o download, certo? E aí coloca lá Corinthians, torcedores do Corinthians vão receber aí as notificações em tempo real dos jogos, vai acompanhar notícias, estatísticas, vídeos, conteúdos exclusivos e muito mais, tá? No mês de maio aí tivemos o retorno dos melhores momentos para o Brasileirão Série A e Série B, tá? Logo após aí as partidas, já temos aí os melhores momentos. Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana, temos os lances ao vivo das partidas e também os melhores momentos. E agora que entrando no mês de junho, tá? Teremos a final da Champions League. Acompanhem também pelo aplicativo OneFootball. Fechou, família? Vamos pra cima, tá? O Corinthians entra em campo hoje na Neoquímica Arena, 9h30 da noite, tá? Pelo confronto aí das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta, tá? Confronto de ida foi 2-0 para o Atlético Mineiro, agora temos o confronto de volta. Lembrando que não temos o gol fora. 2-0, leva para os pênaltis. 3-1, pênaltis. 4-2, 5-3. Corinthians venceu por 2 gols de diferença, leva o jogo para os pênaltis, tá? Sobre a transmissão da partida, vai passar aí no Premiere Sport TV para todo o Brasil, e a TV Globo vai transmitir a partida para o Brasil todo, exceto, tá? Tirando o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará, certo? Então, as demais regiões aí vão acompanhar o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, rapaziada. E aí, já trago aqui a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje. É o time que enfrentou também o Fluminense no final de semana, tá? Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Matheus Bidu. O Gil tomou o terceiro amarelo, mas cumpre no Brasileirão, tá? Na Copa do Brasil, pode jogar. Meio campo com Rony, Fausto e Maicon. Ataque com Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. A torcida do Corinthians tem muita expectativa, tá? Inclusive eu, no retorno do Renato Augusto. Mas, como eu comentei até no vídeo de ontem, provavelmente o Renato vai entrar no segundo tempo, tá? O Renato já deve voltar no intervalo. É a expectativa que a gente tem. É muito difícil o Renato entrar como titular na partida de hoje à noite, tá? Muito difícil. Mas não me surpreenderia, certo? Você fala, o Renato vai como titular, vai pro tudo ou nada e tal, e aí vai ser poupado no sábado, tá? Como a gente já conhece aí o estilo do Luxemburgo, não dá pra duvidar de nada, certo? Ele sabe aí do tamanho desse confronto, da dificuldade, o resultado em que o Corinthians se colocou, certo? Se a gente mantém lá o 1-0 lá em BH, tá ok. Você traz pra arena, é um gol de diferença. Um gol que você faz, você tá empatado. Você tá dentro do jogo. Hoje não, você faz um gol, você ainda está fora, tá? Precisa de mais. Então a gente sabe da dificuldade. Quero saber aí a expectativa de vocês e qual que é o palpite pro jogo de logo mais entre Corinthians e Atlético Mineiro. Ponto importantíssimo, cara. Hoje é um jogo que para o Corinthians classificar tem que ser o jogo perfeito.
É o jogo em que o Corinthians não pode cometer erros. É o jogo em que o Corinthians tem que estar concentrado desde a hora que o juiz apita até o último segundo. Até o fim. Qualquer deslize é fatal. A pressão está do lado do Corinthians. E aí temos um ponto importante. As organizadas, já se programaram, vão se reunir aí às 7h30 da noite, lá na Neoquímica Arena, para fazer a recepção do ônibus da delegação do Corinthians. Ou seja, como a gente já sabe, já é totalmente acostumado, apoio não vai faltar. E aí a torcida vem se programando para ter um apoio ainda maior, certo? A parte da torcida vai ser feita. Garanto para vocês. Apoio desde o início, vamos inflamar a Neoquímica Arena, colocar aquele clima, mas o resultado, obviamente, depende do desempenho dos jogadores dentro de campo. A gente vai acreditar até o fim, vai apoiar, vai empurrar. A gente acredita, quer muito essa classificação, tá? Mas sabemos também das dificuldades, que o jogo é jogado. Não adianta a gente ficar no discurso de apoio disso e o time dentro de campo entrar sem querer a vitória, sabe? Entra, cozinhando o jogo. Não, tem que buscar, tem que querer, tem que lutar. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Qual que é o palpite? Qual a expectativa? Comentem aí. Vocês querem fazer aquela brincadeirinha? Ou se o Corinthians classificar, eu faço tal coisa. Aquela promessa? Comentem aí, família. Comentem aí que eu vou dar uma olhada, viu? E vou cobrar depois. Bom, a Justiça de São Paulo, encerrou um processo aí da Prefeitura contra o Corinthians, certo? A Prefeitura entrou com um processo cobrando o atraso do IPTU, do terreno que hoje é o Parque São Jorge, certo? O processo correu na Justiça, tá lá desde 24 de fevereiro do ano passado, então mais de um ano que estava correndo na Justiça e tudo mais. E o Corinthians alegou que essa cobrança estava sendo feita por um erro da Prefeitura, certo? Aí, os próprios advogados aí da cidade de São Paulo foram averiguando, vendo, e aí pediram a suspensão do processo. Com a suspensão do processo, o próprio juiz do caso falou que está extinto o processo, pois meio que reconheceram o erro da Prefeitura de São Paulo. O Corinthians já havia protocolado o pedido de isenção, de isenção aí do IPTU, ao qual todos os clubes aí utilizam, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, própria Portuguesa, o pessoal tudo utiliza aí da isenção do IPTU. E aí a Prefeitura veio cobrar o IPTU do Corinthians, sendo que já havia dado a isenção, certo? Tipo assim, então, você não precisa pagar. Os clubes não precisam pagar IPTU, beleza. E aí, de repente, a Prefeitura vem cobrar o IPTU. Não dá, Então, correu esse processo e tudo mais, foi extinto o processo e o Corinthians está livre, Era um valor aí de mais de 9 milhões de reais. Corinthians é um desses valores que tira da dívida. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, a equipe do Everton, da Inglaterra, fez uma consulta aí pelo Yuri Alberto e avalia se vai fazer uma proposta ao Corinthians. O Everton é um clube que já tem um bom relacionamento com o futebol brasileiro. Recentemente contratou até o atacante Richarlison e aí conseguiu uma revenda. Então eles gostaram dessa política, gostam de jogadores brasileiros e tudo mais, jogadores sul-americanos inclusive, E aí a informação do Portal Gol que o Everton fez uma sondagem ao staff do Yuri Alberto, certo? Ligaram para os representantes, tiveram uma conversa ali rápida e tal, só para entender a situação dele de contrato com o Corinthians, salarial, tal, essas informações básicas, Ao Corinthians não chegou nada. Por quê? Porque o Everton não formalizou proposta, não deu sequência ainda, foi apenas um contato inicial. A janela de transferências ainda vai abrir, E aí o Everton pode tomar ou não a decisão de fazer a proposta ou não pelo atacante Yuri Alberto. Lembrando que ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027, Então um contrato extremamente longo.
o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do atleta, que nessa temporada, tá, tem 25 jogos, 5 gols e 5 assistências, rapaziada. Quero saber aí qual que é a expectativa de vocês, tá, por uma possível oferta ao Yuri Alberto. Qual o valor, tá, qual o valor que o Corinthians deveria aceitar se chegasse uma oferta? Ó, a partir desse valor aqui, dá para aceitar. Comente aí. Porque a gente tem que pensar que o Corinthians comprou 50% dos direitos do Yuri, mandando do Queiroz, porcentagem do Mantuan, porcentagem do Ivan e praticamente o Robert Renan todo. Quanto que vale tudo isso? É o que o Corinthians deveria aceitar por uma proposta pelo Yuri Alberto. Pô, a gente negociou por tudo isso, então na nossa concepção o atleta vale X milhões. Qual que é esse valor, rapaziada? Comentem aí. Bom, e aí já aproveito para apresentar para vocês o aplicativo da 1xBet, certo? Vou deixar aqui o link nos comentários para vocês, certo, rapaziada? Tá no comentário fixado aí. Vocês vão clicar no link, vão colocar o cupom do John, DMAO, e vão ganhar 100% de bônus até R$ 1.200. Hoje temos a final da Liga Europa, tá? Entre Sevilha e Roma, tá pagando 3,09 para a vitória do Sevilha, 2,89 para a vitória da Roma, tá? E aí, para o Sevilha conquistar o troféu, 1,99, para a Roma conquistar o troféu, 1,86, tá? Pô, John, acho que vai sair mais de 2 gols, tá? Ou vai sair mais de um gol, certo? Você pode colocar aí, a odd tá 1,67. Pô, tem muita odd bacana para essa final da Liga Europa, além, obviamente, da Copa do Brasil, tá? Hoje temos aí Corinthians Atlético Mineiro, tá pagando 3,04 para a vitória do Corinthians, e aí vamos ver para a classificação do Coringão, rapaziada. A classificação do Corinthians tá pagando 9,5, ou seja, se você colocar R$10 na classificação do Corinthians e o Corinthians classificar, vai dar R$95. Se você colocar R$100 na classificação do Corinthians, vai dar R$950, tá? Então, aproveitem a 1xBet, tem o cupom do John aqui no comentário fixado, DMAO, e vocês ganham 100% de bônus. Bom, sobre o mercado da bola, tá? Seguimos aí com algumas novidades. Matias Rojas e Lucas Veríssimo. Quem não viu, postei o vídeo ontem para vocês, tá? Ontem às 18 horas. Postei o vídeo meio-dia normalmente e às 18 tivemos uma atualização importantíssima aí sobre Matias Rojas e Lucas Veríssimo, tá? E aí, a situação nesse momento é a mesma de ontem, tá? Matias Rojas, negociação extremamente avançada com o Corinthians. Tivemos algumas atualizações de valores, tá? Porque ele tá pedindo luvas para assinar o contrato, assim como Renato Augusto pediu, Juliano, Roger, William, todo mundo que veio, o Paulinho, todo mundo que veio sem contrato, né, que estaria livre no mercado, o Corinthians pagou luvas, tá? Roger Guedes. Então assim, é um movimento normal. O que a gente tem que ficar atento, que eu já levantei essa bola aqui. A nossa diretoria negociando, falta experiência, tá? Falta experiência, falta a boa malandragem, sabe? O jogo de cintura na hora da negociação, certo? Então, o que a gente tem de Matias Rojas é que a proposta do Corinthians, ele aceitou, tá? Mas deve bater o martelo até sexta-feira. Hoje já é quarta, então temos hoje, amanhã e sexta, tá? 3 dias aí para essa definição. Sobre o Lucas Veríssimo, entre o Corinthians e o atleta, tudo acertado, falta o Corinthians chegar num acordo com o Benfica. Tá? O Benfica quer uma compensação financeira para liberar o atleta por empréstimo. O Corinthians vai chegar num valor aí em comum com a equipe do Benfica para essa liberação aí de 1 ano do Lucas Veríssimo. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Sobre as demais negociações, não avançamos ainda, tá? Michael, Ian Couto, Cuejar estão em stand-by, estão caminhando, mas as mais avançadas são com Lucas Veríssimo e com Matias Rojas. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia. Rapaziada, se não é inscrito, já se inscreve aí para fortalecer o John e a gente bater a meta de 90 mil inscritos. Bom, o Roger Guedes,
recebeu aí consultas de times da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, tá? E aí ele não demonstrou interesse nem em abrir conversas com esses times, certo? Ponto importantíssimo. Desde que o Roger Guedes chegou ao Corinthians, toda a janela de transferências tem interesse nele. Toda a janela, ele já chegou até a receber proposta, né? Eu acho que foi de 10 milhões de dólares, se eu não me engano, tá? De um clube da Arábia Saudita. O Corinthians recusou, né, na época. E aí, a declaração do Roger é a seguinte: só sai do Corinthians nesse momento, só sai do Corinthians no futuro próximo, se chegar alguma proposta de um clube das 5 grandes ligas europeias, que aí seria Inglaterra, Espanha, França, Itália ou Alemanha. Qual que é o problema? O Roger Guedes já tem 26 anos. Então assim, para um clube da Europa, tá? Das principais ligas. E aí, que a gente gostaria de falar, teria que ser um clube de mediano para bom. Para fazer uma proposta para um jogador de 26 anos no mercado brasileiro é muito difícil. Eles querem jogadores jovens, com valor de revenda, com potencial de desenvolvimento, certo? A não ser que seja um caso igual ao Gustavo Scarpa, que é 1 em 1 milhão. Que o cara fez a carreira dele aqui no futebol brasileiro e aí depois foi para um time de mediano para ruim no mercado europeu, na Premier League. Essa é a verdade. Tanto que muitos torcedores, o pessoal até debate, pô, você vai sair de um clube que você tá vencendo aqui no Brasil, um clube de ponta no Brasil, pra jogar num clube de mediano pra ruim na Premier League, na Liga da Inglaterra. Só pra falar que jogou na Europa? Mas tem gente que tem um sonho, tem gente que gosta e tá tudo bem também, né? Mas só deixando aí bem explícito pra vocês, tem times da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes de olho no Roger. Ele não quer nem abrir negociação, tá? Já fez um dinheiro bom lá no mercado chinês, né? Assim que ele saiu do futebol brasileiro, por isso que ele retorna já com dinheiro bom no bolso. Tem um salário alto também no Corinthians, tá? E aí, essa é a situação do Roger. Nesse momento, apesar das sondagens, não tem chance de sair do Corinthians. A não ser, como eu falei, que chegue uma proposta de algum clube grande na Europa, o que é praticamente impossível. Certo, família? Tamo junto. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Lembrando que temos a live, tá? Pós-jogo lá no Instagram. Acabou a partida entre Corinthians e Galo. Eu entro ao vivo lá no Instagram pra gente trocar uma resenha, debater aí a partida de hoje. Fechou, família? Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!